Perfeito, gente. Eu vou tentar fazer um apanhado de informações, então, a respeito de como a coisa está sendo encaminhada no Brasil e no resto do mundo, né? Primeiro, a gente tem que pontuar que, dentre os países democráticos, né, só o Brasil ainda faz esse tipo de encaminhamento em contrário, né? O presidente da República tem um posicionamento contrário aos esforços de isolamento social. Isso é gravíssimo. Alguns países com regimes autoritários também estão seguindo a mesma linha, mas entre as nações democráticas, o Brasil é o único que tem um presidente da República que tem um posicionamento verticalmente contrário às recomendações dos cientistas, dos especialistas em disseminação de pandemia, dos virologistas, da Organização Mundial da Saúde. E isso tem confundido demais a população brasileira. E eu acho que essa confusão se dá muito porque nós não iniciamos ainda uma necessária campanha para ampliar os esforços de isolamento social, como vem ocorrendo, porque você não sabe quem é governo. O ministro da Saúde diz uma coisa, o ministro da Saúde, Bernardo Bolsonaro, diz uma coisa, o presidente diz outra. Como é que você vai encaminhar uma campanha em benefício, né, em incentivo, em estímulo ao isolamento social num cenário desse, se você não sabe qual o posicionamento do governo? Os governadores dizem uma terceira coisa às vezes também, né? Exatamente. Então, você está tendo esse conflito e a gente não pode deixar de negar que, apesar na minha avaliação, todos os abusos que já foram cometidos por esse governo, todos os equívocos econômicos, tudo que vem sendo encaminhado é uma coisa tão absurda que nomes que há pouco tempo atrás não eram nem admitidos numa discussão, como Rodrigo Maia, por exemplo, como João Dória, nomes que, por exemplo, os movimentos sociais, o movimento sindical abominavam, estão parecendo razoáveis. A gente está esticando tanto a corda da loucura nesse país que nomes como Dória e Rodrigo Maia estão parecendo nomes bem razoáveis. As pessoas já estão começando a achar que eles são nomes aceitáveis, né? E isso é muito preocupante. Com relação aos investimentos, né, me preocupa quando a gente começa a ver as estatísticas dos outros países. Você pega o exemplo da Alemanha, a Alemanha está destinando aproximadamente 17% do seu produto interno bruto para enfrentamento da pandemia. A Europa está numa faixa entre 9% e 13%, e os Estados Unidos estão chegando a 9% do PIB. O Brasil, até aqui, tem investido 2% do PIB para o enfrentamento da pandemia. E a gente fica imaginando, quando a gente pega os dados da União, o último dado que eu tenho da Auditoria Cidadã da Dívida, são dados muito precisos, são dados que confrontam informações do Banco Central, do Tesouro Nacional, né? Isso tudo é muito claro. No orçamento da União, a gente destina aí quase acima de 40% para pagamento de rolagem de juros da dívida pública, né? Uma coisa absurda. É muito dinheiro para despesa financeira. Quando a gente pensa que a emenda constitucional 95, que congelou todos os gastos discricionários da União, né, por 20 anos, uma coisa absurda, uma coisa que não existe, não tem paralelo em qualquer nação democrática do mundo, ele excetuou as despesas financeiras. Quer dizer, exceto as despesas financeiras. Eu acho que a gente tem que fazer uma opção entre o mercado financeiro e o setor produtivo. Porque o setor produtivo, minha gente, é o setor que mais arrecada tributos, né? A nossa carga tributária incide muito sobre as rendas do trabalho e as rendas e o consumo. Renda do trabalho e consumo é 70% da carga tributária brasileira, né? Então, a gente, além de tributar salários, a gente faz com que os nossos produtos cheguem mais caros na prateleira. É uma coisa completamente anti-desenvolvimento, né? Como é que você vai ampliar o mercado, dificultando o acesso das pessoas a produtos e serviços? E a nossa carga tributária incide muito sobre isso. E essa carga tributária,
ela é que financia o setor público. Financia o pagamento das polícias penais agora, né, Gilson? Grande vitória aí da categoria, meus parabéns. O salário dos enfermeiros, dos médicos, dos professores. E a única resposta que o mundo já reconhece para enfrentamento dessa pandemia só pode ser dada através do Estado, não tem como. O setor privado não vai tirar do próprio bolso para fazer enfrentamento desse problema. Esse é um problema do Estado. É por isso que quando você pega que os Estados Unidos de Trump estão gastando 2 trilhões de dólares para o enfrentamento dessa pandemia. 2 trilhões de dólares, minha gente. Vamos fazer um cálculo. É 10 trilhões de reais. É o nosso PIB para enfrentamento. E a gente está aí sustentando essas altas despesas financeiras e deixando o mercado se virar. Se virar com o quê? Desemprego em alta escala. As pessoas não estão tendo poder de consumo. Teve muita gente que ficou desempregada e foi apelar para esse auxílio de R$600. 600. Você acha que alguém vai ficar em casa ganhando R$600? Eu pergunto para vocês dois, tem como alguém ficar em casa recebendo R$600? A pessoa vai para a rua para recompor a sua renda. Necessariamente. Ela vai para a rua para recompor a sua renda. E isso é contraproducente nos nossos esforços de isolamento social. Essa migalha que o governo está distribuindo, ela é insuficiente e vai fazer com que as pessoas se esforcem para saírem de seus lares, para recompor sua renda. Essa é a verdade. Nós temos um problema muito grave também dessa pandemia, é porque ela é invisível. Veja bem, os organismos internacionais que trabalham, que atuam nessas áreas de finanças, na área dos cálculos que isso tudo pode gerar, das despesas que o mundo vai ter que, inevitavelmente, assumir para fazer o enfrentamento do coronavírus, já estão comparando que essas despesas podem ser maiores que as despesas que foram assumidas após a Segunda Guerra Mundial, para recuperações das nações que foram mais abatidas disso, né? Nós estamos diante de uma verdadeira guerra, tá? A gente está... Só que o nosso inimigo é invisível. Esse é o grande problema. Eu gosto de falar, por exemplo, você vê que recentemente nós tivemos campanhas anti-vacina muito bem sucedidas nas redes sociais. Tinha muita gente combatendo vacina. Mas por que se combate vacina? Por causa da própria eficácia da vacina. Você olha para o lado e você está sendo vacinado por uma doença que você não conhece quem esteja contaminado por ela. Aí, mas eu vou vacinar meu filho para que isso aí? Eu nunca vi ninguém pegar esse negócio. Justamente porque a vacina funciona, né? Aí no Brasil, já quando você pega a linha do tempo da pandemia, da disseminação da pandemia, nós tivemos tempo para ver o que aconteceu na Itália, para ver o que aconteceu na China, para ver o que aconteceu na Espanha, para ver o que está acontecendo com os Estados Unidos. Tivemos tempo hábil para isso. Só que não adiantou os alertas internacionais. As redes sociais estavam abarrotadas de discursos falando que o Brasil é diferente, porque o Brasil é quente, é um país tropical, e que essa pandemia não ia pegar aqui. O próprio presidente da República deu uma declaração absurda de que o brasileiro pode nadar em lama, que não pega nada, sei lá, sugerindo que o brasileiro tem uma defesa orgânica para esse tipo de coisa. E eu vou dizer uma coisa, pessoal, infelizmente, esse discurso pega. Tem muita gente que acredita no que o presidente da República fala, entendeu? E a própria necessidade, o desespero das pessoas de verem suas rendas sendo diminuídas, de ver um ente querido perdendo emprego e precisando de ajuda de familiares, isso tudo motiva as pessoas a, poxa, vamos... Essa pandemia não era esse monstro todo que estavam pintando, não. A gente tem que retomar a normalidade, né? Vamos voltar à nossa vida aí, porque desse jeito o povo vai morrer de fome. Bom, a experiência internacional mais próxima que nós já tivemos do coronavírus foi o enfrentamento da gripe espanhola, que de espanhola não tinha nada. Essa gripe surgiu nos Estados Unidos, né? A gripe espanhola matou mais do que as mortes resultantes da Segunda Guerra Mundial. Se eu não me engano, foram 50 milhões de pessoas que morreram. E todo o histórico
de enfrentamento da gripe espanhola provou que as regiões onde se procederam, se radicalizaram as iniciativas para isolamento social, eles saíram mais rápido da crise e melhor da crise. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que os países que fizeram esses esforços, ou as regiões, as cidades que fizeram esses esforços, saíram melhor econômica e socialmente do impacto dessa pandemia. O que a gente tem que deixar bem claro para a sociedade é que não dá. Tem certos prejuízos serão inevitáveis, não tem como. Isso já está no cálculo da União Europeia, isso já está no cálculo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão falando aí de uma queda de PIB da ordem de 5%. A China, no primeiro trimestre, aí, já anunciou uma queda de 6,5%. Então, não existe não perder, né, gente? Não tem como. Agora, é redução de danos. Como perder menos? Nós estamos numa guerra. Outra coisa que as pessoas parecem que ainda não se situaram é que parece que a gente está resolvendo esse problema. Eu vou fazer uma analogia aqui. É como se você estivesse dirigindo um carro se orientando pelo retrovisor. Você não tivesse o vidro da frente, sabe? As pessoas estão ainda num estágio de dificuldade de aceitação para o que está ocorrendo. Nós só vamos ter uma retomada relativa da normalidade a partir da vacina. Segundo as estatísticas da OMS, uma vacina ela só deve ficar pronta e começar a circular em escala para poder imunizar a população daqui a 2 anos. É isso, essa é a grande realidade. O empresário, o empreendedor que não compreender que ele precisa agora criar meios e alternativas para prestar serviços ou para entregar produtos que sejam verdadeiramente úteis para a sociedade que se encontra isolada, vai quebrar, não tem como, tá? Essa pandemia também está sendo uma oportunidade de depuração. Vou repetir uma fala que eu disse no grupo, talvez o Dilson tenha acompanhado. A gente está falando de vírus, né? E a gente vê que esse vírus ele é tão perigoso que a China, os chineses acabaram de revelar que já surgiram 30 novas cepas desse vírus. Uma dessas cepas, para vocês terem uma noção, vocês podem fazer pesquisa depois, ela tem uma capacidade de multiplicação do vírus 270 vezes maior do que o vírus que atingiu até aqui a maior parte da população mundial. Imagina o tamanho disso. Então, quer dizer, vamos falar que estão se desenvolvendo vacinas contra o coronavírus nesse período, mas já estão desenvolvendo vacinas para essa cepa? E se essa cepa se disseminar, ela tem um potencial de disseminação muito maior. E aí? Nós vamos ter vacina para essa cepa? Vocês já estavam preparando estudos, os cientistas, para criar uma vacina para essa cepa específica? Essa é a questão. O mundo virou um laboratório dessa pandemia. Ninguém sabe ao certo aos rumos, né? A gente tem na ciência o consenso científico, que é o que a maioria dos cientistas aponta, nosso governo deveria se orientar pelo consenso científico, e temos alguns dissidentes, né? Existem cientistas que tentam ainda emplacar a ideia de que a cloroquina pode ser a solução para o problema. O consenso está revelando que não. A maioria dos estudos relacionados à cloroquina está revelando que ela pode causar problemas ainda mais graves do que o próprio coronavírus. Tem gente que está morrendo aí de ataque cardíaco por causa da cloroquina, né? De outros problemas, até AVC por conta do uso da cloroquina, o uso errado da cloroquina. E o governo fazendo campanha de cloroquina, sem acompanhar, sem aguardar o consenso científico em torno dos estudos que possam confirmar a eficácia dela. Isso é um absurdo. Então, esse show de horrores que está sendo patrocinado pelo governo e por sua claque nas redes sociais, eu vou usar esse termo, sim, com coragem, né? Isso pode trazer resultados inimagináveis. Ontem foi anunciado que o Brasil já tem mais mortos por coronavírus do que a China. Imagina o que é a quantidade de habitantes por metro quadrado na China em relação ao Brasil, né? Nós já temos mais mortos do que os chineses. Essa conta vai ficar muito cara. Outro ponto importante, a subnotificação.
A nossa escala de testagem é uma das menores do mundo. Estão fazendo menos de 1.000 testes para o coronavírus por 1 milhão de habitantes. A Europa está numa faixa aí de mais de 40.000 testes. Eu não sei como é que são os dados atualizados, mas da última vez que eu tive contato, 40.000 testes para 1 milhão de habitantes. E lá se fez quarentena, minha gente. Outra coisa que as pessoas estão confundindo. Alguém aqui foi proibido de sair de casa? Proibido, sai, vai ser autuado, vai tomar uma multa ou vai preso? Não. Nós tivemos a nossa liberdade de circulação preservada dentro das orientações de fechamento de comércio, dentro das orientações de fechamento dos estádios, dos eventos esportivos, de tudo aquilo que possa aglomerar a população, mas nós não tivemos restringida a nossa liberdade de circulação. Quarentena é restringir a liberdade de circulação. Então, nós não vivemos a quarentena. Esses países que têm uma base de testagem muito maior, né? E quando você tem uma base de testagem maior, você tem mais dados para poder tomar iniciativas. Falar assim, não, agora, a partir desses dados, a gente pode começar a flexibilizar as medidas de restrição de circulação. Mas, infelizmente, o Brasil está muito atrás deles e está fazendo medidas de restrição da circulação nessa etapa da pandemia. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura, minha gente. Isso não pode acontecer. Isso é contraproducente, isso é maluco. Você vê que depois de tudo que aconteceu, a Itália e a Espanha agora estão iniciando uma etapa de permitir a circulação de pessoas igual ao Brasil. Eles estão indo para as restrições brasileiras agora, com a base de testagem muito maior. E o Brasil não, o Brasil quer reabrir comércio. Olha, eu não sei onde a gente vai chegar. Vamos pegar o exemplo de Manaus, eu acho que foi uma coisa muito absurda que aconteceu lá. Nós temos uma subnotificação terrível. A notificação do coronavírus, da morte do coronavírus, se dá após a autópsia. E a pessoa morre, você não sabe qual a causa da morte. Só que nós não temos servidores suficientes para fazer autópsia em todo mundo. Nós não temos nem coveiro suficiente para enterrar todo mundo, por exemplo, em Manaus. Em Manaus, os cemitérios recebiam, em média, 30 corpos para enterro por dia. Esse número já ultrapassou 140 corpos por dia. Não tem coveiro lá. Tem gente enterrando seu familiar em covas coletivas por falta de coveiro. Veja bem, quando você tem um parente que foi diagnosticado com coronavírus, você não pode nem se despedir dele. Se ele tiver com a saúde agravada, se ele tiver entubado e tiver entre a vida e a morte, você não pode nem chegar perto. Você não pode sepultar um parente seu, porque você pode contaminar o resto da família. Enquanto isso, em Manaus também as pessoas já estão começando a morrer dentro de casa, porque tem medo de ir para o hospital pegar coronavírus, sabe que estão abarrotados, o sistema de lá de Manaus colapsou, né? Ceará também já está com o sistema colapsado. Né? Fortaleza, se eu não me engano, já colapsou também. Os próximos, que estão bem próximos de acontecer um colapso, São Paulo, viu, amigo Gil? São Paulo já está com 81% dos leitos. Aperta, hein? São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, provavelmente, vão ser as próximas cidades a colapsar seu sistema de saúde. Meu amigo, quando colapsa, já era. Ô, Valmir, eu queria só fazer uma colocação e que tem total conexão, principalmente com o que você acabou de falar e com o que você começou a sua fala, que diz respeito ao papel do Estado, né, na nossa vida, na sociedade, de uma forma geral, se reflete de diversas formas, e essa do colapso da saúde é uma das formas com que o Estado participa da sociedade, né, diretamente impactado pela emenda constitucional 95, que é a PEC do teto de gastos, que aí restringiu os investimentos em todas as áreas, inclusive a área da saúde, limitando, né, ao crescimento da inflação de cada ano. Mas, enfim, para trazer um pouco mais para a sua fala inicial, que você contextualiza o governo federal, o governo Bolsonaro, queria que você fizesse um comentário sobre a atuação da equipe econômica do governo Bolsonaro, do Paulo Guedes, do Ministério da Economia, que, ao que parece, assim, relutou bastante em tomar algumas medidas mais enérgicas de apoio e de combate
ao coronavírus aqui no âmbito econômico e ao que parece, insiste naquela agenda dele neoliberal e até ultraliberal, né? Naquela agenda de reformas. Ele quer já retomar o quanto antes as reformas no Congresso. Enfim, tem toda essa discussão sobre a pouca efetividade desse auxílio emergencial de R$ 600, e é um legado que vem aí dessas práticas de políticas neoliberais implementadas no país, né? Queria que você pudesse comentar o quão perverso é isso e o quão a gente precisa prestar atenção nisso, que é o cerne, né, da vida em sociedade, que é a infraestrutura econômica, né? É o que vai ditar e o que vai pautar a nossa vida em sociedade. Lucas, você foi muito feliz no seu comentário a respeito da emenda constitucional 95, porque, prioritariamente, as áreas que foram mais atingidas com isso daí foram as áreas de saúde, educação. Veja bem, quanto educação está fazendo falta, hein? Saúde, educação e pesquisa científica, minha gente. Pesquisa científica acabou no Brasil, não tem mais financiamento. CNPq quebrou por causa dessa emenda constitucional 95. Né? Então, a gente está à mercê de tudo que for feito para fora, por fora, praticamente, né? Porque a gente simplesmente cortou as bolsas de pesquisa no país. Então, agora a gente vai esperar que alguém crie alguma coisa, né? Que, de repente, nem se adapta à nossa realidade e a partir disso, a gente vai fazer compras. É tão absurdo as coisas que estão acontecendo, sabe? E em relação à política do Paulo Guedes, a gente já sabia. Infelizmente, no espectro ideológico da direita brasileira, há uma orientação econômica unânime neoliberal. Quando você vota no político de direita, você já sabe que ele vai abraçar a agenda neoliberal. Não tem como. É a lógica do Estado mínimo que impera na cabeça desses políticos do espectro ideológico da direita brasileira. É lamentável que seja assim, até porque o neoliberalismo internacional pensa diferente. Eles em vez de combater, de insistirem nessa agenda de Estado mínimo, hoje as discussões neoliberais mundo afora se dão no Estado necessário, não mais o Estado mínimo. Isso é um discurso velho do neoliberalismo que a gente está comprando aqui no Brasil, né? Encampado aí pelo Partido Novo, eu vou dar nome aos bois, tá? Partido Novo, Estado mínimo, Partido Novo. É isso que está sendo discutido aí fora. Já pararam para prestar atenção quem são os papas do neoliberalismo internacional, se essa discussão ainda cabe? Neoliberal, hoje, moderno, está pensando em Estado necessário, não mais Estado mínimo. Só que Paulo Guedes abraça a velha guarda do neoliberalismo, né? Não está antenado com o que há de mais moderno nessas discussões, né? Eu, particularmente, prefiro o modelo social-democrata para o enfrentamento dessa crise econômica, né? Eu acho que os economistas keynesianos estão com a razão. Nós precisamos de um Estado forte, principalmente o Brasil, que é o segundo país mais desigual do mundo. Como é que você resolve isso com o mercado, liberando para o mercado? Nós precisamos de políticas públicas sociais para reduzir essa desigualdade, principalmente a desigualdade de oportunidade. Porque é muita demagogia falar em meritocracia quando, na largada, nós já conhecemos os vencedores. Entendeu? Isso é um discurso hipócrita. A gente sabe muito bem qual é a chance de prosperar na vida de um filho de um grande empresário e qual é a chance de prosperar na vida de um filho de um lixeiro, de uma empregada doméstica, profissões dignas, profissões fundamentais para o funcionamento do ordenamento social. E me preocupa também, eu quero aproveitar aqui que nós estamos falando para a turma das polícias penais, companheiros. Meu Deus do céu, como vocês estão expostos. É um monte de gente aglomerada, essas cadeias, essa política maluca de encarceramento. Quantas pessoas estão encarceradas no país hoje sem o julgamento, sem terem sido julgadas? Pelo amor de Deus, será que isso é conveniente? Imagina o perigo que nós temos nas penitenciárias. Eu não sei como é que anda aí o fornecimento, companheiro Gilson, dos equipamentos de proteção individual
para os agentes penitenciários em São Paulo. Agentes penitenciários, não, desculpa, a Polícia Penal de São Paulo. Você pode passar alguma informação para mim, até para me atualizar? A informação que nós temos é que está precário, a informação das unidades. A administração diz que vem fornecendo, só que não tem assim, esse fornecimento numa quantidade que chega a ser ideal. Principalmente máscaras e luvas, né? Entendi. Em algumas unidades, álcool gel diz que até tem uma quantidade que chega a sobrar, mas também não são em todas. Porque São Paulo aproxima de 250 mil presos, né? É muita gente presa. O problema, só complementando, vai até além desse fornecimento de EPIs e de, enfim, luvas, máscaras, álcool em gel, que vai também com relação à administração penitenciária nesse período de pandemia, que relutou, o governo de São Paulo, a administração relutou bastante em suspender as visitas a presos, o transporte de presos entre as unidades continua ainda, acho que não chegou a ser suspenso, ou foi reduzido, enfim, mas as próprias medidas, né, o isolamento de presos nas enfermagens das unidades são uma série de insuficiências que se revelam agora realmente que não dariam contas, né? Não daria conta para enfrentar o momento. Testes rápidos, nem pensar. Isso é um perigo. Eu recomendo aos sindicatos que se esforcem em cobrar do poder público esses equipamentos de proteção individual, os testes rápidos. É preciso vocês terem uma base para ter uma dimensão do problema nas penitenciárias brasileiras, que infelizmente aquilo dali parece que é uma espécie de punição. Não se pensa em recuperar, né? Porque como é que você consegue botar, sei lá, 20 pessoas numa cela que cabe 8? Você acha que isso é minimamente humano? Como você imagina que essa pessoa vai voltar para a sociedade a partir de um longo período de encarceramento, esmagado entre outros presos? Você acha que essa pessoa vai voltar normal? Será que eu digo assim, qualquer país, gente, que não se respeita, observem isso, tá? Em que não se respeita a sua população carcerária, não se respeita o cidadão comum. Pode ter certeza. Um país que não respeita a sua população carcerária, não respeita o seu cidadão comum. A prova disso está aí, que agora que o Brasil bateu o recorde de mortes por coronavírus, superando a China, quando o presidente foi perguntado a respeito disso, sabe qual foi a resposta dele? E daí? E daí? Uma vergonha. São vidas, meu amigo, são vidas. E daí o quê? Entendeu? Esse tipo de coisa absurda que vem acontecendo, não sei como que a gente chegou nesse ponto, mas eu acho que quem vai organizar isso é a sociedade civil organizada, os movimentos sociais, o movimento sindical. Precisa ter uma agenda comum de ações, a gente precisa resgatar esse país, a gente precisa mudar tudo. E essa pode ser uma grande oportunidade, porque grandes mudanças ocorrerão a partir da tragédia, infelizmente. Eu não gostaria que fosse assim, que a gente aprendesse um pouco com a experiência internacional, mas aqui a gente insiste em contrariar a ciência, os protocolos científicos, entendeu? Esse negacionismo histórico, essa revisão científica é uma coisa absurda e a gente precisa interromper isso. E eu acho que é papel da comunicação das entidades sindicais também, está sempre alertando a sociedade para essas armadilhas que estão sendo reproduzidas em série nos grupos e redes sociais. A gente tem... O combate à fake news é muito importante. Uma colocação que você fez ontem na reunião foi a respeito dos sindicatos, né? Isso. Com a pós-pandemia. Qual que vai ser... Eu acho que cabe aqui até, né, essa questão da representação das categorias pelos sindicatos, como que as categorias estão dentro dos sindicatos, e se, acabando esse período, na visão desse pessoal que é contra o sindicato hoje, que existe um movimento muito forte, né, contra os sindicatos, se eles vão conseguir sobreviver sem essa representação, sem essa ferramenta do trabalhador, né?
Eu acho que a realidade vai se impor, viu, companheiro Gilson? Não tem como, as pessoas vão perceber a importância da organização sindical. Pena que tarde demais, né? Pena que muito tarde. Talvez seja tarde demais para milhares de trabalhadores brasileiros que já estão desempregados, que já estão na informalidade, ou que agora nem uma coisa nem outra, porque como é que você vai ser trabalhador informal num ambiente em que não circula pessoas? Você vai vender o quê? Para quem? Né? E agora estão completamente dependentes dessa ajuda michuruca do governo de R$600. Tarde demais, né, companheiro? Você que duvidou do movimento sindical. E agora? Né? E agora? E agora, quem sobreviveu no mercado de trabalho está aí desesperado, buscando suas entidades para poder ver se consegue manter alguma parte dos seus direitos ou se, durante a demissão, eles possam receber os seus passivos trabalhistas. Não é mesmo? Nada como o tempo, né? É muito triste que a gente tenha que passar por uma situação tão delicada para as pessoas começarem a perceber a importância do movimento sindical, né? Agora, uma coisa que eu queria falar do sindicalismo, me preocupa muito, porque, imagina, se nós ficarmos aí 2 anos intercalando momentos de maior restrição, vamos lá, mais radicalização das medidas restritivas em consequência das mortes, alternando com períodos de relaxamento das medidas restritivas para tentar salvar a economia. Eu acho que isso aqui vai ser o caminho daqui para frente. A gente vai estar alternando períodos de mais rigor da cobrança do isolamento social com períodos de relaxamento desse isolamento, né? Até porque o governo não tem dado respostas. Em vez desse governo suspender despesas financeiras para assegurar o pagamento integral de salários para que as pessoas não precisam sair de casa. É isso que tem sido feito nos países desenvolvidos. O cara, quando ele percebe que ele vai ganhar menos, ele vai para a rua, ele vai tentar arrumar um jeito de recompor sua renda. Ninguém quer cair do seu status social. Não tem como. A gente precisava de recursos para pagamento integral dos salários e para o pagamento também, disponibilidade de linha de crédito para financiar o capital de giro das empresas. Entendeu? Porque uma hora isso vai acabar com a vacina, com a chegada da vacina, e a gente tem que retomar a normalidade. A gente não pode deixar as empresas quebrarem. Vamos pensar no que é o lastro da moeda. O que compõe o valor da moeda? O nosso lastro, né? O valor de uma moeda é calculado pelo correspondente em produtos e serviços. Não é mesmo? Não é assim que se calcula o lastro? Não é assim que a gente mede o nosso câmbio, o valor do nosso câmbio em relação ao dólar, a outras moedas? Né? A gente só vai poder valorizar a nossa moeda se nós tivermos o correspondente em produtos e serviços. A mesma coisa a composição do PIB. O Produto Interno Bruto é a soma de todos os produtos e serviços ofertados por um país. Tudo isso se dá pelo trabalho, minha gente. Então, esses ganhos do capital improdutivo, a gente pode usar esse termo, né? Ganhos com juros, ganho com ações. Gente, isso é mais importante do que roupa para vestir, do que comida para se alimentar. Isso é mais importante do que ter um médico para te atender. O dinheiro te atende ou é o médico que te atende? Ou você troca o seu dinheiro pelo serviço do médico? Vamos pensar, né? Não seria a hora da gente começar a encampar que o governo suspenda ou pelo menos revise o percentual de despesa financeira para que a gente consiga recursos para fazer um enfrentamento decente dessa pandemia, na escala da necessidade que o país precisa hoje? Eu acho que essa é uma grande bandeira, companheiro Gilson, para o movimento sindical. E você que é um cara tão articulado, você já pode começar a discutir essas questões publicamente, na página da entidade. Entendeu? É realmente mais importante. Eu como dinheiro, eu não como dinheiro, eu como comida. Feito por um cozinheiro, né? Por um agricultor familiar. Essas pessoas é que geram riqueza. A gente tem que começar a dirimir prioridade à economia de guerra, minha gente. Quem não entendeu que isso é uma guerra, até agora está louco, está completamente deslocado da realidade. É uma guerra. E na guerra você tem que fazer o que a gente chama de utilitarismo. O que é mais importante? Né? Eu posso pegar até um exemplo meio absurdo aqui.
mas que ocorre em períodos de guerra, né? A teoria utilitarista diz o seguinte: tem 18 pessoas confinadas no ambiente, estão presas, sem acesso a alimento. O que é racional? Matar um para dar suprimento alimentar para os outros 17, porque carne humana é alimento, ou matar 18 para dar carne para um se alimentar. Quando eu falo esse um, gente, se alimentar, eu estou falando do sistema financeiro que abocanha a maior parte do PIB brasileiro. É melhor matar 18? E daí que morreram mais de 5 mil pessoas no Brasil? E daí? Será que a gente não pode impor um sacrifício aos empreendimentos, aos grandes capitalistas financeiros? Algum nível de sacrifício? Porque até agora, de todas as medidas que o governo tomou, nada atingiu, nada, o mercado financeiro. A gente tem que sacrificar mesmo as nossas empresas? A gente tem mesmo que sacrificar os empregos que essas empresas geravam para continuar mantendo esse privilégio que o mercado financeiro tem nesse país? Até quando? Eu acho que, só desculpa aí te interromper, Valmir, mas é que é bem isso que você está falando, vai bem naquele sentido que, tipo, não tem dicotomia nenhuma entre saúde e economia, nem é para ter, né? Na verdade, você tem bem claro uma prioridade que agora é passar por essa situação do vírus, mas todo o resto e a economia, os negócios, os comércios, vêm em conjunto com isso. São medidas que devem ser complementares, né? Com certeza. E aí você imagina... Primeiro que eu quero fazer uma correção. Minha esposa disse que eu falei, talvez equivocadamente, em 15 mil mortes. Calma, minha gente, é 5 mil. Mas mesmo assim a gente tem que ver que isso é um retrato do passado, tá? Porque é a partir da autópsia, do resultado da autópsia, que você começa a contabilizar esses números. Então, a gente pode ter um delay aí de 2 semanas. Isso é um retrato, essas 5 mil mortes é um retrato de mais ou menos 2 semanas atrás. Não é um retrato de agora. Agora a coisa pode estar muito pior. Nós só não fomos notificados. E detalhe, estão ocorrendo em diversas regiões do país enterros sem autópsia. Tá? Tem muitas pessoas que não fizeram a testagem do coronavírus e morreram por insuficiência respiratória. Uai, insuficiência respiratória? A escala de mortes por insuficiência respiratória no Brasil cresceu brutalmente. E nós só não registramos como coronavírus porque o paciente não foi testado para dizer se foi coronavírus ou não. E com os nossos cemitérios abarrotados, o nosso IML abarrotado de corpos, tem que enterrar, até porque esse corpo está infectado. Então, a subnotificação e a baixa testagem é a nossa regra. Nós estamos fazendo alterações nos protocolos científicos, das orientações, das recomendações da Organização Mundial da Saúde. Nós estamos fazendo alterações no escuro, minha gente, sem saber nem como é que está essa escala no Brasil, devido à subnotificação e baixa testagem. E quando a gente fala aí, companheiro Lucas, da questão das empresas, é importante a gente destacar o seguinte: se essas pessoas estivessem em casa recebendo seus salários, elas não consumiriam mais? Consumindo mais, as empresas não produziriam mais? E veja bem, incidem sobre produtos e serviços a nossa carga tributária, a maior parte. A gente estava equacionando melhor essa questão do ICMS, né? Do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é a principal fonte de recursos e tributos dos estados brasileiros. Eu acho que no estado de São Paulo, se eu não me engano, algum companheiro falou, eu não me atualizei dos números, tá? Eu achava que era algo em torno de... Eu sei que no Brasil é algo em torno de 70%, mas o ICMS para o estado de São Paulo é quase 81%, 83%, alguma coisa assim. Né? E aí, a União é que está cuidando das pessoas que estão sofrendo com Covid ou é o governo do estado? E agora, como é que a gente vai fazer? Né? Aí vem a PEC 10, botando armadilhas em série, né? Olha, isso aí a gente precisa fazer uma correção. Eu não quero entrar nesse tema da PEC 10 em detalhes, porque eu quero que as pessoas efetivamente procurem as informações
da auditoria cidadã da dívida, para se aprofundar nessa temática. Tem muitas armadilhas na PEC 10, que é a PEC do orçamento de guerra. O do orçamento de guerra, que está desviando recursos para o já privilegiadíssimo sistema financeiro brasileiro. Eu, outro dia, com muita tristeza, eu vi as redes sociais compartilhar assim, olha que coisa absurda, com muita tristeza, né? O Itaú, se eu não me engano, teve um faturamento líquido aí de mais de 20 milhões bilhões no último ano fiscal, bilhões no último ano fiscal. Uma coisa incrível. Aí o Itaú vai para a imprensa e fala que está doando 1 bilhão para o enfrentamento da pandemia. Doando através do Instituto Itaú, né? Da Fundação Itaú, perdão. Você sabe que quando você pega esses recursos e encaminha e entrega eles a partir de uma fundação, eles estão querendo lá na frente renúncia fiscal. Entendeu? Você dá com a mão e puxa com a outra. Então a gente tem que parar com isso, essas hipocrisias. Doação, para mim, tinha que ser por fora da fundação. Pura e simples, nós doamos. Acabou. Porque a fundação lá na frente vai ter abatimento de tributos. Né? Aí, como é isso? Principalmente, Valmir, taxação das grandes fortunas, né? Taxação sobre as grandes fortunas é uma alternativa interessante. Uma reforma tributária de caráter progressivo era importante, porque, percentualmente falando, meus companheiros, uma pessoa que ganha até 2 salários mínimos, ela paga proporcionalmente mais da sua renda do que a pessoa que está no topo da pirâmide. Isso é contraproducente, isso é um absurdo, isso é escandaloso. Nós precisamos de uma reforma tributária solidária, muito bem encampada pela FENAFISP e ANFIP. A gente precisa que o Congresso discuta esse projeto e aprove esse projeto. Mas dentro de um governo neoliberal, quando eles falam que vão fazer reforma tributária, eu já penso que eles vão aumentar a regressividade. Entendeu? Em vez de solucionar o problema, eles agravam o problema. Quando fala em reforma política, é para agravar. Não estou vendo nada que seja em favor do povo, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nesses movimentos para que a gente não caia em certas armadilhas, sabe? O movimento sindical precisa compreender que essa agenda neoliberal não vai beneficiar a classe trabalhadora. Em todo o lugar onde ela foi radicalizada ou implementada, a desigualdade social cresceu. Façam pesquisa sobre isso, tá ok? Já não basta sermos a segunda sociedade mais desigual do planeta. Nós vamos continuar com a agenda neoliberal? Neoliberalismo se aplica em período de pandemia, pelo amor de Deus. Nós vamos causar uma tragédia econômica e social sem precedentes, né? Eu espero que os nossos governantes ponham a mão na consciência, que o movimento sindical fique atento a esses cenários. É um processo de seleção natural que está acontecendo. Eu acho que existe também, em toda dificuldade, existe uma oportunidade, né? Eu acho que a gente está depurando quem eram os empresários que estavam mais importando com o lucro do que com as pessoas. A gente está depurando quem são as entidades sindicais que realmente faziam um trabalho preocupado com o social e preocupado com a sua categoria, e aqueles que só estavam fazendo isso porque tinha, em alguma maneira, acesso a recursos financeiros federais, né? A gente vai ter uma depuração muito, muito clara. Essa é a oportunidade de a gente depurar nossos políticos, né? Quem realmente se importa com o povo, quem não se importa, né? Sindicalistas que realmente trabalham para valer e aqueles que só ficam de bravata. Então, eu acho que essa é uma oportunidade de renovação. Eu espero que a gente não aguarde o pior acontecer para tomar medidas para ampliar os esforços de isolamento social. São absolutamente necessários, tá? Eu acho contraproducente, principalmente no cenário de escuridão que vivemos hoje, por conta dessa altíssima subnotificação e da baixa testagem, a gente continuar tentando alterar as medidas de isolamento,
Isso é política baixa, minha gente. A gente precisa de salário no bolso do trabalhador, capital de giro para as empresas e fazer com que o produtivo continue produzindo, que as pessoas continuem consumindo, que os tributos continuem sendo arrecadados, para que a gente não provoque um colapso do nosso sistema econômico administrativo no país. Eu acho que essas eram as principais ponderações. Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, eu tenho mais uns 5 minutinhos aqui para responder, ou posso encerrar por aqui também. Eu acho que está excelente, Valmir. Já está dando quase 1 hora aqui essa conversa, nem parece, né? Passa muito rápido. Passa. Eu também estou satisfeito, Valmir. Muito bom. Valeu, Valmir. Obrigado pela atenção aí, viu? Um forte abraço para vocês. Depois vocês me passam o material que for resultante. Eu sugiro que pílulas do que foi comentado aqui sejam distribuídas ao longo de algum tempo, não precisa ser de imediato. Talvez algumas questões são bem imediatas, né? Porque a pandemia está aí e a gente precisa alertar as pessoas para preservar o esforço de isolamento social. Tá? Legal. Isso é absolutamente necessário. Não podemos abrir mão disso. Porque as consequências posteriores podem ser muito mais graves. Viu? Certeza. Então tá certo, companheiros. Tudo de bom para vocês, viu? Obrigado. Valeu, obrigado. Valeu.